Olá pessoal, vocês estão sendo notificados aqui, vamos ver se o pessoal vai entrando, live, já estou live, atenção, ok, Janaína, aí, o pessoal está entrando, só um segundo já começa, deixa tá certinho aqui, bater às 8 horas. E a gente começa. O Anderson Mourão de volta, bem-vindo. Aí pessoal, legal, fique ligado, a gente daqui a pouquinho conversa às 9 horas em ponto aqui, 8 horas da noite aí, a gente já fala. Então só estamos gravando. Então, mais essa live. É bom essa interação, mas no começo a gente consegue ler aí os comentários e tudo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Anderson. Bom que você está ligado em todas as lives aí. Foi muito bom, tá? Minha mãe também é outra assídua, hein? Tô esperando ela entrar aqui. Então, pessoal, são 9 horas da manhã aqui em Mullumbimby, na Austrália, estado de New South Wales. Aí no Brasil, 8 horas da noite. Estamos transmitindo diretamente para vocês do futuro. Então, mais uma vez agradeço vocês estarem entrando aqui. Notícias do futuro com vocês hoje, concorrendo com os jornais, e eu vi também concorrendo com muitas lives acontecendo simultaneamente. O pessoal está em casa, tem que fazer alguma coisa, está transmitindo ao vivo. Isso já é. Estamos aqui na 5ª semana de quarentena aqui na Austrália. As coisas estão acalmando. A curva parece que está baixando realmente, essas medidas de distanciamento parecem ter dado um resultado em termos de contágios e tal. As pessoas estão mais calmas, as lojas já estão começando a abrir, mas as pessoas ainda estão sendo pedidas para ficar em casa. Aí o pessoal entrando, muito obrigado, e vamos fazer então, vamos iniciar formalmente o nosso live de hoje. Como eu disse, estamos na 5ª semana de quarentena e eu sei que aí no Brasil as coisas ainda estão de certa forma divididas, não existe uma posição oficial firme em relação a isso. Então, antes de mais nada, eu desejo que todos vocês mantenham-se com saúde, mantenham-se atentos e, acima de tudo, tomem as suas decisões baseadas no seu bom senso individual, certo? Mais importante do que seguir orientações é desenvolver o bom senso e entender realmente o que deve ser feito numa situação dessa. Então, essa semana passada estávamos falando sobre a resiliência, eu falei um pouco sobre essa questão do impacto que estamos sofrendo, do impacto que as comunidades, do impacto que os organismos sofrem em função da vida, dos processos de vida. E nós estamos falando também de um grande impacto que agora a nossa espécie resolveu, ou não resolveu, mas a nossa espécie está recebendo o impacto principal. E isso nos leva a uma posição diferente do normal, não é? A gente tem assistido o impacto ambiental há bastante tempo, né? Esse aviso, essa chamada para que a gente se torne mais consciente e modifique comportamentos, e modifique a nossa forma de viver como sociedade, como espécie na superfície desse planeta. Isso já é um aviso que está sendo feito há muito tempo. Nós somos o grande impacto na maior parte dos ecossistemas da Terra. Estamos presentes em todos os ecossistemas do planeta e somos então um grande impacto, e as outras espécies têm lidado com esse impacto chamado espécie humana por muito tempo, e a natureza por si só tem mostrado uma reação em relação a isso tudo, e podemos ver essa situação de agora como uma reação da natureza, ou podemos ver também como o resultado do nosso próprio impacto, não é? Sobre os outros ecossistemas, em um retorno para a nossa espécie, um retorno em direção à nossa espécie. Então, eu estou aqui discutindo com vocês hoje, estou aqui recebendo os recados. Se tiverem dúvidas, mandem as dúvidas. A Janaína está ligada lá para receber os seus comentários, vai me passando e eu vou respondendo, vou discutindo e vamos assim criando esse contexto de debate.
certo? O que eu estava dizendo é que agora estamos realmente experimentando a grande pausa, né? Tem um amigo meu, o Albert Bates, alguns de vocês devem conhecê-lo, já participaram de alguma atividade com ele, alguma palestra, alguma coisa, e ele está mantendo um blog que se chama A Grande Pausa, e é realmente isso, é uma grande pausa que estamos tendo agora, é uma grande parada que estamos tendo no mundo, e essa grande parada está servindo para muita coisa boa e também muita coisa talvez não tão boa, né? O que a gente está vendo é que as pessoas talvez com menos escrúpulos e com mais intuito de oportunismo estão se aproveitando dessa situação. Tem gente correndo para fazer mais lucro ainda, tem governos e tem autoridades tentando estabelecer mais controle e mais poder sobre a população. Possivelmente alguns estariam dentro de uma boa intenção de cuidar do seu povo, que seria a grande função de qualquer governo, né? Mas eu vejo também que está tendo várias atividades aqui, várias iniciativas no sentido de vigilância das pessoas. E eu acho que isso talvez não seja necessariamente uma forma da gente avançar, da gente evoluir na situação que a gente está. Mas, como eu disse, é uma grande pausa, estamos todos, ao menos reduzimos a nossa velocidade, reduzimos o nosso impacto de certa forma, e essa oportunidade também é uma oportunidade para a gente pensar diferente, né? Como dizia o Einstein, não é possível a gente tentar resolver um problema com o mesmo sistema de pensamento que nós usamos para criar o problema. Então, vamos, em primeiro lugar, assumir a responsabilidade sobre o grande problema que nós temos criado. E esse problema pode ser definido como a economia que nós vivemos hoje, e vamos falar um pouco de economia, e pode também ser definido como o vírus ou a pandemia, ou como o grande impacto ambiental que temos colocado nesse planeta, temos imposto nesse planeta há muito tempo, né? Então, a semana passada a gente falou um pouco sobre resiliência, que é uma qualidade de um sistema, né? Quando a gente cria sistemas de permacultura, a gente busca estabelecer resiliência em tudo que a gente cria, e também na nossa vida. Quando estamos fazendo alguma coisa para nós, quando pensamos sobre a forma com que nós vivemos, nós queremos criar resiliência. O que é essa qualidade? Eu vou repetir o que eu disse a semana passada. É a capacidade de recuperação do estresse. É a capacidade que um organismo ou uma comunidade de organismos tem de se recuperar a partir de um impacto, né? De um impacto que tenha sido imposto, ou naturalmente, ou às vezes artificialmente, no caso da presença humana, né? Nós podemos dizer que muito do que a gente cria, muitos dos impactos que a gente cria são imprevistos, mas que poderiam ser perfeitamente previsíveis se olhássemos para essa possibilidade, se olhássemos para esse risco, né? O risco do nosso próprio impacto no ambiente. E resiliência é essa capacidade de recuperação. A natureza, por si só, os ecossistemas sofrem impactos. Os ecossistemas têm, de tempos em tempos, sofrem diferentes impactos em diferentes frequências, em diferentes regularidades e com diferentes intensidades. E essa questão é muito importante quando a gente fala em termos de resiliência, porque a frequência dos impactos ela é muito importante. Quando um ambiente, um ecossistema, um organismo recebe um impacto muito frequente, como por exemplo as pessoas, você que está aí, não é? Você sofre estresse todos os dias, você tem estresse diariamente, isso é uma alta frequência, não é? Essa alta frequência ela pode levar o seu organismo a um colapso, a um momento de não tolerar mais, porque a frequência dos impactos não permite que o organismo se recupere a tempo antes que haja um novo impacto. Então, estresse, impacto, estamos falando da mesma coisa. É a prevenção, ou seja, o impedimento do funcionamento natural, né? Tudo aquilo que impede que você
viva naturalmente, se expresse naturalmente, se sinta confortável ambientalmente, é uma forma de estresse. Tudo aquilo que limita a sua expressão mais saudável é uma forma de estresse. E assim também em todos os ecossistemas, em todos os organismos, em todas as comunidades vivas do planeta. A intensidade do estresse é menos importante do que a frequência. Vamos falar de alguns exemplos aqui para que a gente entenda isso, porque na sua comunidade, o importante é que você pense, depois de criar resiliência na sua vida, na sua casa, o próximo passo, não se pode contestar, não há dúvida, o próximo passo deve ser a resiliência comunitária, que é a comunidade do seu entorno, aqueles que estão ao seu lado, não é? E aí muita gente tem comentado, mas eu não vivo em comunidade. Olha, todo mundo vive em alguma comunidade, certo? Eu sei que esse é um momento difícil aí no Brasil, é um momento que tem sido complicado, porque o país está dividido em termos de atitude, em termos de crenças, em termos de posição política, em termos de várias coisas. O país está dividido, certo? Mas agora também é muito importante a gente identificar o que é que nós temos em comum, mesmo com as divisões que acontecem. É importante que a gente identifique o que é que nós temos em comum, porque são as comunalidades que definem a nossa comunidade, é aquilo que temos em comum que define o que é que nós vamos fazer para nos recuperar do estresse. Como que vamos criar resiliência está diretamente relacionado com a nossa identidade, daquilo que nós temos em comum, certo? Então, nós falamos um pouco a semana passada sobre resiliência, indicadores de resiliência, e eu vou explorar um pouco mais isso hoje, como é que a gente pode fazer isso em casa e na sua comunidade, porque é fundamental que a gente desenvolva resiliência. Afinal de contas, quando o impacto vem, não é? Nesse caso estamos falando do impacto da pandemia, quando estamos sofrendo esse estresse como comunidade, como organismo, o que vamos fazer? Né? Que exemplos que nós temos de atitudes, do que tem que ser feito, do que tem que ser feito, do que tem que ser considerado a nível de grupo, a nível de comunidade, né? Lembram-se do 11 de setembro, quando aqueles aviões bateram lá no World Trade Center em Nova York? Não vou discutir a causa, porque muita gente cai para esse ponto, né? O que é que causou, a origem e tal, e que é importante também, é um ponto que tem que ser discutido, mas não é o que nós vamos discutir agora, não é? Lembra-se que o Bush, na época era o presidente, falou para as pessoas assim, olha, nós estamos sendo atacados, vamos responder com toda a força, porque é sempre aquela visão militarista das coisas, né? Vamos responder, mas não deixe de ir às compras. Foi o que o Bush falou para as pessoas. Não deixe de ir às compras, né? Foi uma coisa assim um pouco grotesco até, esse tipo de comentário, numa cidade que acabou de perder alguns milhares de pessoas em um dia por um ataque, por o que for, causado por seja quem for, né? Que isso é debatível, eu sei. Mas a reação foi muito interessante. A primeira preocupação do presidente deles foi: vamos às compras, não podemos parar a economia, senão tudo fica mais complicado aqui na sala de controle, né? Então eu acho que é importante, antes da gente falar um pouco de resiliência, e por isso que eu dei esse exemplo do Bush, porque nós temos que revisar um pouco os nossos mitos. Eu acho que é muito importante de revisar as nossas verdades, entre aspas, né? O que é que nós temos como realidade, como verdade. É muito importante que as pessoas reflitam um pouco sobre isso. Nós temos vivido muito tempo sobre muitas verdades dominantes que tem que ser questionadas, que tem que ser revistas, né? Um desses mitos dominantes por exemplo, né, o mito do crescimento econômico. Que o crescimento econômico é essencial, é necessário. Não se faz governo, não se faz economia, não se faz nada sem que o objetivo seja crescimento econômico. Muita coisa tem sido feita nessa direção, para que
a economia continue crescendo. Mas é importante a gente analisar essa verdade, que na verdade é um mito. Em primeiro lugar, a nossa economia ela é calculada a partir de uma premissa irreal. Esse crescimento econômico contínuo como objetivo, ele é impossível. Porque nós vivemos a partir da exploração de recursos que não são renováveis. A grande parte da nossa sociedade moderna vive de recursos que não se renovam. Certo? Vive de minerais, grande parte dos nossos sistemas urbanos e do mundo inteiro tem uma dependência absoluta de petróleo, não é? E de todos os derivados dessa indústria que consome um recurso que não se renova. Tem muito petróleo ainda, mas é um recurso que não se renova. E isso é muito importante que a gente veja. Então, enquanto que se a economia precisa crescer, nós temos que pensar o seguinte: até quando? Não é? Até onde que ela vai crescer? Mas uma outra coisa muito interessante também nesse contexto é de como é que se calcula esse crescimento econômico. O PIB, o tão famoso PIB. Porque é a partir daí que se usa, o crescimento, que se tira o crescimento das nações, o crescimento da economia a partir desse chamado produto interno bruto. Vocês já deram uma olhada no que é usado para o cálculo desse PIB? Vocês já deram uma olhada para ver como é que a gente supostamente está ficando mais rico? Na verdade, muitas das medidas que se usa para o cálculo do PIB são medidas que, na minha opinião, e na opinião de muita gente, é o empobrecimento de um país. No momento que se você remove a floresta amazônica, coloca no lugar da floresta amazônica o gado, certo? Isso vai aparecer no PIB lá porque o PIB é a soma de todos os produtos e serviços de uma sociedade. Então, todo o trabalho de desmatamento, todo o trabalho de queimada, toda a remoção da diversidade da Amazônia é calculado dentro do PIB como crescimento econômico. Agora vocês me dizem aí, nós estamos mais ricos a cada hectare de terra que a gente remove da Amazônia? O país está mais rico, realmente? Mas o cálculo econômico é esse. O cálculo vai mostrar lá que agora estamos produzindo soja, ou estamos com o gado lá. Não é? Ele vai mostrar que estamos teoricamente mais ricos, quando na verdade estamos mais pobres. Então esse cálculo é completamente irreal. Por isso que eu digo que é um mito do crescimento econômico. Temos que analisar isso, porque muitas das decisões agora, nessa grande pausa, estão relacionadas a isso, estão relacionadas a esses mitos que a gente vive. Um outro mito que nós temos vivido bastante é de que a tecnologia vai resolver tudo. Muita gente que faz. Os mitos estão interligados, são todos conectados de uma maneira ou outra. Um deles é de que tudo está melhorando, estamos melhorando. Olha, eu também sou otimista, eu também acredito que podemos melhorar, eu também acredito que estamos num processo de transição para o melhor. Eu preciso acreditar nisso, eu preciso ser otimista. Mas daí a dizer que as coisas estão melhorando, eu já estou entrando no ambiente do dogma. Por que eu vou acreditar que as coisas estão melhorando se tudo que eu vejo tem sido impacto, tem sido destruição, tem sido catástrofe? Não é? Então, não, as coisas podem melhorar, sim, podem melhorar, se nós pudermos fazer as mudanças necessárias para que isso seja verdade, para que as coisas realmente melhorem. Nós temos que fazer essa mudança, porque nós somos responsáveis por esse grande impacto. Então é um outro mito, esse de que a tecnologia vai resolver. Isso é um mito muito, muito incentivado hoje no mundo da tecnologia da informação. Como já estão todos em casa agora, então todo mundo já está pensando, então agora todo o trabalho vai ser feito em casa, via internet, criamos todas essas novas ferramentas digitais, inteligência artificial, e as pessoas então vão se adaptar a isso e tudo vai melhorar. Eu não consigo ver isso como uma possibilidade. Para mim isso também é um mito. Mas também existem mitos que exageram a coisa para o outro lado. Aquele mito de que os humanos são egoístas e gananciosos por natureza. A natureza humana é ruim. Eu também acho que isso é um mito. Eu também acho que também é muito confortável pensar assim. Porque quando a gente pensa assim, o ser humano é ruim, normalmente as pessoas se excluem a si mesmas. O ser humano, menos eu, é ruim. Olha, eu não acho que é assim. Eu acho que o ser humano ele é generoso e solidário por natureza.
certo? A natureza humana ela é solidária, social e ela é generosa. Agora, temos que encontrar esses valores novamente nas nossas comunidades. E isso tem muito a ver com resiliência, tem muito a ver com o que nós estamos fazendo. Tem muito a ver com trazer de volta a solidariedade e a generosidade para a nossa comunidade. Mas antes da gente falar em exercício prático, como é que a gente faz isso? Como é que criamos resiliência na nossa comunidade? Vamos pensar um pouco uma coisa. Como é que a natureza cria resiliência? Como que o mundo natural desenvolve resiliência, desenvolve a capacidade de se recuperar do estresse? Bom, a natureza tem várias estratégias, né, que a gente pode ver quando a gente fala em economia. A natureza primeiro cria impacto. Muitos impactos em ecossistemas são naturais, né? Nós podemos dizer que essa pandemia ela é, de certa forma, natural, né? Estamos falando da natureza em operação, né? Tudo que nós fazemos também, de certa forma, é natural, até que o impacto seja um impacto reverso, né? Então o estresse existe, o impacto ele é real, ele existe na natureza. Uma árvore que cresce exposta ao vento, ela recebe estresse. O vento é uma forma de estresse para uma planta. E ela vai desenvolver, ou não, algumas não toleram essa frequência de estresse, e algumas desenvolvem-se e evoluem para tolerar esse nível de estresse, desenvolve uma forma e a própria forma da árvore passa a respeitar então a direção predominante do vento, e a árvore então consegue seguir a sua vida de forma a se adaptar a esse estresse, ou seja, ela criou resiliência para aquela determinada qualidade de estresse, né, de impacto. Existem muitos diferentes tipos de impacto. A natureza então cria o tsunami alguns anos atrás, né, um tsunami na Ásia, né, destruiu muita coisa, né, impacto violento. Uma tempestade, um furacão, uma tempestade violenta causa estresse. São as coisas que a natureza traz para testar e para desenvolver resiliência nos seus ecossistemas, né? Lembrando sempre que nós somos natureza. Então, quando a natureza apresenta um estresse para um determinado organismo ou comunidade de organismos, uma das estratégias fundamentais é a da diversidade. Então, gravem bem isso, certo? Porque essa palavra tem muito a ver com tudo que a gente deve fazer, com tudo que se pode fazer para criar resiliência para nós, para nossa família e para nossa comunidade. E eu continuo falando disso, né? Diversidade cooperativa é uma característica fundamental dos organismos resilientes. Ou seja, eles fazem parte de um contexto diverso. Certo? Essa palavra é muito importante, mas eu falei diversidade cooperativa, porque não é necessariamente a diversidade unitária, não é somente o número de espécies que causa resiliência em um determinado ecossistema. Você pode plantar de tudo no seu jardim, você pode plantar todas as espécies que você conseguir obter, todas as sementes, todas as árvores, tudo que você pode plantar de tudo, e tudo ao mesmo tempo. O que é que vai sobreviver? O que é que vai manter? Você provavelmente vai ter ali um ecossistema que você desenvolveu. O que é que vai ficar ali? Aquelas espécies, aqueles elementos que conseguiram desenvolver interações cooperativas. Não é? A cooperação é uma característica essencial da natureza. A natureza é muito mais cooperativa do que competitiva. Então isso é um outro mito que temos perpetuado por muito tempo, né? O mito da competição, de que precisamos competir, certo? Olha, do ponto de vista da sustentabilidade, do ponto de vista da permacultura, do ponto de vista da vida, a cooperação é muito mais importante. Como é que vamos operar o organismo? Como vamos operar o ecossistema? Como é que ele está se operando a si mesmo de forma cooperativa? Isso é fundamental. E para isso deve haver diversidade de elementos também, não é? Então, eu pergunto para você, como é que está a sua comunidade hoje? Qual é a diversidade da comunidade em que você vive?
né? E não vale mais dizer que você não tem comunidade, né? Nós já falamos disso. Não vale mais dizer que a sua comunidade não existe, porque você está em alguma comunidade. Aonde você está agora? Se você tem sorte de estar numa comunidade intencional, aquela que já antecipadamente se organizou para se identificar como comunidade, você tem um pouco mais de sorte, um pouco mais de espaço para poder operar ou cooperar, não é? Senão você vai ter que criar essa cooperação. Alguns já não pensam mais nisso, já desistiram. Eu vi comentários, pessoas dizem, olha, eu já não acredito mais em ecovilas, eu já não acredito mais em comunidades. A palavra ecovila é só uma palavra, gente. O que nós estamos falando aqui é de comunidade, de unidade, daquilo que nós temos em comum. E você tem algo em comum com os seus vizinhos, você tem algo em comum com o seu entorno, seja onde você estiver, certo? E isso é importante identificar. E qual é a diversidade, então, dessa sua comunidade? Existe diversidade em termos de cultura? Existe diversidade econômica onde você está? Ou é uma comunidade que se isolou num nível econômico exclusivo, que não inclui ninguém de lado nenhum, a não ser aqueles, talvez, de um nível superior econômico, né? Isso é muito importante perceber, porque essa diversidade é fundamental e já está provado isso também. Temos de resiliência. As comunidades que vão sair melhor, que vão se recuperar mais rapidamente, que vão voltar a operar, a cooperar mais rapidamente depois dessa pandemia, são aquelas comunidades que apresentam a maior diversidade cooperativa. É uma estratégia natural, certo? Como é que se cria? Vamos ver daqui a pouquinho. Vamos falar mais um pouco daqui a pouquinho. Mas vamos discutir um pouco mais. Como é que a natureza faz essa diversidade cooperativa? Como é que a diversidade cooperativa acontece, né? A natureza, como vocês sabem, né, funciona em ciclos. São ciclos, em cada etapa mais longos. Então o que a natureza faz é ocupar espaços, ocupar nichos, e nichos acontecem no espaço e no tempo, uma sequência de ocupação em forma cíclica. É assim que diversidade cooperativa é criada no mundo natural. Assim, por exemplo, uma floresta. Vamos imaginar um organismo como uma floresta, certo? Ela existe da forma mais eficiente, de uma das formas mais eficientes que a gente conhece em termos de resiliência e em termos de diversidade cooperativa. Então, florestas são bons exemplos para quase tudo, né? Mas principalmente aí no Brasil, que tem uma vocação florestal em todo o seu território. Então, como que a floresta desenvolve resiliência? Através dos ciclos longos, ocupando nichos no espaço e no tempo, com o reaproveitamento de recursos cíclicos. Ou seja, não existe lixo na floresta, não existe resíduo na floresta. O que existe é produto de um elemento que passa a ser a necessidade de outro elemento e que por si só produz mais, que também são necessidades de outros elementos. Quanto mais longo esse ciclo de materiais for, mais resiliente essa floresta será, mais resiliente o organismo é. Eu tenho aqui um comentário, vou só interromper para ver aqui, nunca esteve tão claro como nessa pandemia que a cooperação não é uma escolha, mas sim a nossa única opção. É verdade, cooperação é a nossa única alternativa. Temos que aprender a cooperar, muita gente vai ter que reaprender a cooperar, porque eu acredito que nós nascemos, porque somos seres naturais, nascemos cooperativos, certo? Nascemos dessa maneira. Então, a natureza faz isso, ela cria diversidade cooperativa a partir da ocupação de nichos em ciclos. A natureza é cíclica. Uma floresta recebe impactos, uma floresta tem impacto. Não vamos falar tanto do impacto humano aqui, porque aí nós vamos ter que entrar na questão complexa da economia, e eu não quero entrar ainda nessa questão. Mas imagina um impacto natural na floresta, uma tempestade tropical violenta, certo? É muito interessante como a floresta e os organismos da floresta já desenvolveram mecanismos para tolerar esse estresse, tolerar o impacto de uma tempestade violenta, por exemplo. E não só isso, mas tornar isso
um benefício, criando mais diversidade ainda. Ou seja, ela se mantém a partir dessa constante criação de diversidade. No momento que uma tempestade tropical atinge a floresta, e os raios e a chuva forte, densa, os animais todos reagem em relação a isso. Vocês sabiam, por exemplo, que os crocodilos e os jacarés recebem o impulso, ou seja, o sinal para iniciar a fase de reprodução, para iniciar a reprodução deles, a partir dos relâmpagos, que o relâmpago ele é um estimulador hormonal em alguns répteis, inclusive nos crocodilos e nos jacarés. Esse é o momento das chuvas, o início das chuvas, aquela chuva que chega com temporal, que chega com raio, que chega com violência. Não é? Aquele momento ele instiga toda a floresta a iniciar a sua reação. A sua reação de resiliência, de mais diversidade, a sua relação de conectar ciclos aqui. Então, você pode dizer de outra, como é que vão descrever isso? De outra maneira, a gente sabe assim, olha, o jacaré sabe quando é hora de fazer filhotes por causa do temporal. Porque na hora do temporal, o jacaré sabe que isso significa mais água no território, significa mais terrenos alagados, significa mais território, significa mais alimento, porque vai haver mais água na superfície da paisagem, portanto mais alimento, mais produção, significa que vai haver mais habitat, e com mais habitat podemos então aumentar a nossa população. Esse é o sinal que o jacaré recebe. Não é? Ao mesmo tempo, toda a vida no solo, a imensa diversidade de vida que existe no solo, recebe o sinal para se multiplicar. Os fungos passam a se expandir para ocuparem mais espaços, e assim a floresta cresce a partir de um estresse, a partir de um impacto, a partir de uma resposta cooperativa. Desde o jacaré até o micróbio no solo, e os peixes no rio, e o passarinho que põe o ninho no barranco do rio, que agora já colocou os ovos, porque o passarinho recebe o sinal oposto, é no momento das últimas chuvas que o pássaro que faz o seu ninho no barranco do rio sabe então que a água vai começar a baixar, que a seca vai chegar e que vai abrir esse nicho, que quando está alagado é ocupado pelos peixes. Imaginem que alguns nichos são ocupados por peixes e pássaros, nichos no rio. Então, essa diversidade é mágica. Quando a gente pensa sobre isso, a gente vê essa mágica toda, mas nós temos uma lição a aprender nisso. Como é que nós vamos trazer isso para a nossa comunidade? Não é? Então, esse exemplo agora tem que ser transferido. Como é que vamos transferir esse aprendizado sobre resiliência, como que se cria resiliência a partir da observação do mundo natural, porque nós temos essa nossa capacidade tremenda de observar e de aprender, né? E isso é uma coisa que a gente precisa refletir, como que eu vou transferir? Então vamos imaginar agora, que impacto que a nossa comunidade está sofrendo agora? Todo mundo já sabe, estamos sofrendo o impacto de uma epidemia, de uma pandemia, porque ela é global, mas localmente, na sua localidade, existe, ao menos, se não existe o vírus ainda, o risco, porque você já sabe que nas comunidades mais próximas o vírus já está aí, já está. Então, existe esse risco desse impacto que pode ser tremendo na nossa espécie, certo? Já aprendemos que deveríamos ter feito coisas que poderiam prevenir isso e não fizemos. Aprendemos essa lição. Espero que sim. Espero que isso tenha sido realmente uma lição. Aprendemos que agora é um momento de pausa, que podemos pensar diferente, né? Então agora, como é que nós vamos criar resiliência na nossa comunidade? Como que se pode estabelecer resiliência? Bom, quais são os indicadores? Eu falei a semana passada um pouco sobre os indicadores de resiliência. O que é que indica que a sua comunidade tem resiliência? Eu dei uma lista de vários aqui, eu quero saber um pouco mais o que é que indica. Se você puder mandar os comentários para nós, é muito importante.
Diga pra gente o que é o indicador de resiliência da sua comunidade. Como você julga a resiliência da sua comunidade, a capacidade da sua comunidade humana de resistir a impactos, de se recuperar de impactos e de aumentar, então, a sua capacidade de tolerar impactos. Isso é resiliência. Como é que você identifica na sua comunidade? Olha, você pode buscar vários indicadores aí, e existem muitos. Né? A semana passada nós falamos sobre o território. Né? Quanto espaço, quantos nichos na sua comunidade, e você pode fazer isso de várias maneiras. Aí os estudantes de urbanismo, de arquitetura, né, já fazem isso, alguns pesquisadores, mas você mesmo pode fazer isso, né, com as ferramentas que hoje estão à nossa disposição. Né? Quanto espaço na sua comunidade, depois que você entende os limites, até onde vai a sua comunidade, quanto espaço está dedicado, por exemplo, à produção de alimento? Né? O percentual desse espaço em relação ao espaço, à área total. Quanto espaço na sua comunidade é ocioso? É espaço que poderia ser dedicado à produção de alimento, porque tem solo, né? Ou mesmo sem solo, mas que poderia, é um espaço ocioso, não está sendo usado para produzir nada das nossas necessidades essenciais. Né? Quanto espaço desse está ocioso? E que razão é essa? Porque esse percentual pode te dizer muita coisa. Por exemplo, vamos imaginar que o indicador de resiliência que a gente escolheu seja alimento, porque alimento é uma coisa fundamental. Nós precisamos nos alimentar, é necessário, a espécie humana precisa comer, certo? Então, quanto do alimento consumido na sua comunidade é produzido dentro da comunidade? Mas seja criterioso o mais possível dentro desse estudo. Mas não diga, não é nada. Alguma coisa com certeza está sendo feita. Alguma coisa com certeza existe. Alguém tem uma hortinha no quintal. Ah, mas é a hortinha. Então, vamos chegar lá. Mas alguma coisa existe. Então, procure identificar esse percentual aqui e pergunte-se para você e com o seu grupo de comunitário. Nós vamos falar, acho que esse assunto de resiliência ainda vai continuar por todo o período de quarentena, porque é isso que nós temos que fazer. Vamos falar um pouco mais de como é que os grupos podem se organizar em relação a isso, certo? E existem muitos recursos, Nós temos o Ecocentro IPEC tem uma parceria com a agência de mudança aqui na Austrália, The Change Agency, que é uma escola de ativismo, certo? Nós temos essa parceria já de muitos anos com essa escola. É uma escola que ensina ativistas, nos ensina a realizar campanhas, a mudar aquilo que a gente quer mudar na sociedade. Né? E existem muitas ferramentas, e eu vou partilhar com vocês essas ferramentas, já estamos começando a partilhar isso nos nossos canais, de como é que se pode organizar melhor localmente. Né? Mas individualmente agora você pensa aí, você que está aí, pense um pouco, quanto que está sendo feito na sua comunidade? Quanto que se produz de alimento? Um indicador só. Existem muitos indicadores de resiliência. Escolha um. Esse é um importante. Alimento. Então eu pergunto para você, como é que você identifica a resiliência da sua comunidade? Quanto por cento desse alimento está sendo que é consumido localmente é produzido localmente? Certo? Quanto da área de produção ociosa, da área da comunidade é dedicada à produção de alimento? Esse é um diagnóstico que nós vamos fazer. Certo? Quantos dos recursos que são produzidos na sua comunidade são desperdiçados? E aqui é muito importante, aqui é um parêntese muito importante, gente, porque primeiro partimos do princípio de que não existe lixo. Lixo é um conceito, é uma atitude. E nós temos que eliminar essa atitude. Certo? Então, se não existe lixo, o que existe são recursos que não estão sendo aproveitados. Então, quanto dos recursos que entram na sua comunidade, quanto daquilo que as pessoas compram de fora, importam para a sua comunidade, quanto daquilo vira lixo e, portanto, recurso não aproveitado. Faça um diagnóstico individual na sua casa. Vamos começar com a sua casa. Por que essa semana você não faz isso? Se alguém fizer, eu vou ficar muito feliz, hein? E vou colocar aqui, vou divulgar o seu trabalho. Mas faz esse levantamento uma semana na sua casa,
certo? Quanto lixo, agora que está de quarentena, está fácil para fazer isso. Quanto lixo você produziu? Pega separado, pega 2 baldes lá e separa o lixo da semana. Pode separar todos os dias, se não quiser guardar, se vive num apartamento, não quiser guardando, tem que botar fora, né? Como o pessoal fala. Ao menos faça uma medida disso. Pese. Quanto lixo seco, aquele que não é orgânico, você produziu uma semana? Isso tudo é lixo que você trouxe para dentro de casa. E quanto lixo úmido, aquilo que não é lixo mesmo, que é matéria orgânica, as cascas de vegetais, os restos de comida, tudo aquilo que já foi vivo continua sendo orgânico, não é? E o quanto disso você produziu numa semana? Pese e me diga no final da semana quanto é que você produziu de recurso que não foi aproveitado. Faz isso para mim, faz esse levantamento, isso é um diagnóstico, é o primeiro exercício que nós vamos fazer no PDC, que por sinal está com as inscrições ainda abertas, está confirmado, certo? Mas é o primeiro exercício que nós vamos fazer e eu acho ótimo que vocês façam, certo? Faz um levantamento, faz um diagnóstico da sua casa, porque esse diagnóstico depois você pode expandir para 3 ou 4 casas, ou para a rua inteira, ou para os vizinhos, ou para a comunidade, certo? Faz esse... O Facebook fez uma pausa aqui, deve ter travado, não é? Mas estamos aqui ainda, viu? Eu vi que está tendo muitos lives mesmo, muita transmissão. Então a internet está começando a capengar, né? Faz parte do exercício. Mas eu não saio daqui enquanto não terminar a minha hora, não é? Então, faz esse exercício de identificar um pouco mais o seu preparo para a sua resiliência na sua casa e vamos ver se a gente consegue expandir isso para a comunidade. Vamos aprender como conversar, como fazer reuniões, como facilitar, como criar grupos de trabalho. Tudo isso é um processo que está muito bem estudado já. Todos os movimentos sociais têm sido estudados e nós sabemos como fazer revolução. E o que nós estamos fazendo aqui, não se iluda, é revolução. E eu espero que continuemos fazendo uma revolução sem armas e sem violência, porque eu não vejo outra saída a não ser essa, de aprendermos a cooperar de forma revolucionária, de forma radical, cooperativa radical. Certo? Então, identifique faça esse exercício em casa, faça um diagnóstico do resíduo, um diagnóstico dos recursos não aproveitados na sua casa. Primeiro você tem que ver, tudo aquilo que está saindo da sua casa de lixo foi você ou alguém da sua casa que colocou aí para dentro. Isso vai lhe dar um enorme campo de aprendizado. Vai ver que muita coisa seria desnecessário trazer para dentro de casa, completamente desnecessário, não é? Que você poderia estar então usando para outros fins. E aí vamos um pouco mais ainda nesse mesmo indicador, falando em alimentação, não é? Qual é a capacidade de produção de alimento da sua comunidade? Isso já é um pouquinho mais difícil de identificar, mas qualquer pessoa pode fazer. Qualquer um pode fazer. Qual seria a capacidade produtiva? Se você já identificou o espaço, certo? E já identificou os recursos, ou seja, você já sabe mais ou menos, já falou com a comunidade, já viu, você já sabe quanta matéria orgânica está sendo jogada para fora da comunidade. É o primeiro recurso, é a maior riqueza que você tem que parar de desperdiçar. É a matéria orgânica. Certo? Se quiser expandir esse diagnóstico, faça um diagnóstico também do esgoto, que você está apertando o botãozinho e mandando para fora da comunidade, porque isso também é recurso. Esgoto também é recurso, também é matéria orgânica e também pode ser utilizado dentro da sua comunidade. E existem tecnologias para isso, certo? Então, faça esse diagnóstico também. Se quiser, coloca lá quantas vezes você deu a descarga no seu sanitário por dia. Faz uma tabelinha, vai marcando, faz um risquinho para cada vez. Pede para a família fazer isso. Faz um risquinho. E põe ali se era o número 1 ou o número 2. É amarelo ou é marrom? Não é? Identificação. Faz esse diagnóstico, certo? Aí depois você coloca ali quantos litros da água cabe na sua cisterna. É uma cisterna que tem um limite? Ou é uma daquelas válvulas que não tem limite? Você aperta e ela a alta pressão joga a água no seu resíduo orgânico e leva embora. Mesmo essa válvula, ela tem um valor que, por sinal, lembrando vocês, ele pode ser diminuído na própria válvula. A grande parte dessas válvulas, chamada válvula Hydra, né, que é uma marca, mas
elas têm uma forma de você regular o volume de água que passa ali por segundo. As pessoas têm que começar a refletir sobre isso e é uma forma de começar a identificar essas coisas. Ou ponha lá quantos litros d'água, certo? Quantos litros d'água você jogou junto com a sua bosta para fora da sua comunidade, ou seja, recurso desperdiçado, certo? Porque nós estamos aí medindo a capacidade de produção. Quanto poderíamos estar produzindo de alimento na nossa comunidade? Um outro número importante que eu quero que você identifique. Comece pela sua casa, certo? Mas faz esse exercício para mim. Eu gostaria muito de ver ao menos um aí fazendo, hein? Eu sei que isso leva tempo para que as pessoas embarquem nas coisas, mas se você já está inscrito no PDC e vai lá, esse é o primeiro exercício. Começa agora porque vai ter que fazer igual. Daqui a pouquinho eu estou mandando as primeiras aulas para vocês, certo? Antes mesmo de vocês irem para o Ecocentro, então já vai fazendo o exercício, porque esse exercício faz parte, é um dos primeiros exercícios que você vai fazer um diagnóstico da sua casa. Me diz aí, quanta gente é capaz de produzir uma horta? Capaz no sentido de já fez antes, certo? Já conseguiu, bom, pode colocar isso na sua tabela também, no seu diagnóstico. Eu vou fazer um modelo, uma base para vocês poderem fazer isso. Me digam aí, quanta gente na sua casa é capaz de produzir, digamos aí, 5 hortaliças diferentes, certo? Ninguém? Então põe uma só. Quem já plantou alguma coisa e colheu? E comeu? Porque esse é um ciclo de resiliência básico na nossa espécie, certo? Aprender a produzir ao menos uma fração do alimento que a gente consome é essencial. E essa capacidade também vai dar a medida de resiliência da sua comunidade, né? Principalmente os jovens aí, quantos jovens são capazes de produzir? Opa, eu, muito bom, ótimo, levanta o dedo. Faz aí o levantamento para mim, então vocês que estão falando, ótimo, que vocês são capazes. Fico muito contente com isso mesmo, porque é raro hoje, precisamos de mais gente capaz, e gente mais jovem capaz. Não podemos esperar que os velhos, que hoje são o maior grupo de risco nessa pandemia que temos aí, sejam os únicos a produzirem alimento para nós, não é? Quanto mais jovem, mais importante é aprender essa capacidade, essa habilidade, certo? Desde as crianças, nós ensinamos o meu neto aqui, ele tem 5 anos de idade, certo? 6 anos e meio, mas desde os 5 anos de idade que ele trabalha na horta em casa e sabe muita coisa sobre isso. Agora já está dando aula no Planet Schooling, né? Uma outra medida relativa ao alimento, ainda relativa naquele indicador único, alimento, dentro da comunidade. Quantas organizações cooperativas de distribuição de alimento existem na sua comunidade? Certo? Quantas existem? Quantas cooperativas, quantas organizações cooperativas de reciclagem existe dentro da sua comunidade? Porque muitas vezes o resíduo é melhor ser feito de forma cooperativa mesmo. É muito mais lógico você juntar, não da cidade inteira, como hoje é feito, mas em um pequeno núcleo, onde esse resíduo pode então ser reaproveitado localmente, dentro da comunidade, certo? Então, nós nascemos com essas capacidades, nascemos com isso dentro de nós. Alguém está falando assim, olha, na verdade todos somos capazes, e essa é a verdade, certo? Então, é hora de provar também essa capacidade e fazer, porque muita gente nunca fez, não é? Muita gente ainda acredita que o sistema econômico vai prover até o final. Então eu estou falando aqui desse indicador alimento, mas diga aí, na sua comunidade, quantos empreendimentos cooperativos existem focados para a distribuição e o consumo cooperativo de alimento? Existe alguma cooperativa de compras? Então, isso é um bom indicador. Existe algum grupo que trabalha na horta comunitária, que tá distribuindo alimento agora para as pessoas que não podem sair de casa? Tem algum grupo organizado fazendo isso? Eu sei que há muitos. Na sua comunidade há algum? Um dos melhores exemplos que eu conheço de comunidade resiliente, eu vou mencionar aqui, porque já existe há muitos anos esse grupo, é o sítio Pé na Terra, lá em Lomba Grande, que fica no município de Novo Hamburgo,
no Rio Grande do Sul, lá na minha terra, como eu digo, tem uma comunidade que se chama Sítio Pé na Terra, que foi desenhada a partir do princípio da permacultura, nos anos 90, no princípio dos anos 90, a primeira vez que o Bill Mollison esteve no Brasil, que foi em 1990, em Porto Alegre. Logo em seguida, ele projetou, desenhou a infraestrutura dessa comunidade, que até hoje vive lá, e que é uma cooperativa. E eu acho importante aqui lembrar também as diferenças entre uma organização cooperativa e uma cooperativa pessoa jurídica, certo? Porque existem muitos fatores limitantes na lei em termos da criação de uma cooperativa. Não é tão simples assim. Se fosse, a gente poderia se juntar com um vizinho, 2 ou 3 ou 4 pessoas e fazia uma cooperativa. Mas eu estou falando de cooperativa aqui, de organização cooperativa, qualquer organização, formal ou informal, na qual as pessoas que operam são as donas do empreendimento, certo? Então, isso pode ser uma empresa? Pode ser uma empresa, depende de como ela é organizada, se ela é organizada de forma cooperativa. Os valores de uma organização são muito mais importantes do que a legislação que coloca os limites de operação, certo? Isso é muito mais importante. Então, o valor de cooperação é muito importante. O valor que as pessoas têm de cooperar. Agora, nesse momento, lá no Ecocentro IPEC, em Pirenópolis, está sendo operado por uma organização cooperativa. É uma organização cooperativa, porque ela é horizontal, as pessoas se reúnem e decidem tudo juntas. Ela trabalha de forma a operar mutuamente, certo? Então, as pessoas podem até nem ser donas proprietárias do espaço. Uma cooperativa de alimentos pode ser criada em qualquer espaço, certo? Você pode estar alugando, mas o importante é que a operação disso seja cooperativa. E tem aqui ligações entrando da África, gente. O pessoal também lá, a gente não está recebendo muitas notícias do que está acontecendo nos países mais pobres em termos do vírus, mas é importante que a gente também reserve um momento para pensar sobre eles. Então, bom, o nosso tempo está quase acabando aqui e o pessoal ainda está entrando, estou vendo aqui gente entrando, muito bacana. Mas estou lembrando para vocês, de que estamos aqui nas quintas-feiras às 8 da noite. Eu agradeço que vocês tenham entrado, certo? Estamos discutindo sobre resiliência na comunidade. Esse assunto ele vai se expandir mais. Na próxima semana quero ver se discutimos um pouco sobre ativismo e ferramentas para ativismo, para que a gente aprenda a ser ativista. Ativista é coisa boa, não é coisa ruim, não é coisa de esquerda nem de direita. Ativismo é coisa de gente que tem espírito comunitário, gente que se vê como algo em comum, que seja ao menos a nossa terra onde vivemos, certo? Então, eu agradeço porque vocês tenham entrado. Eu não vou esperar até o final, porque a semana passada a live não ficou gravada automática e não foi para o Stories, mas nós estamos gravando essas lives e estamos enviando para vocês. Vai entrar no YouTube amanhã, a da semana passada e a de hoje, tá bom? Agradeço mais uma vez, muito obrigado, gente, e vamos continuar discutindo. Olha, eu conto com vocês para fazerem esses diagnósticos aí e mandarem seus comentários. Mandem para nós, porque é a partir disso que a gente constrói a resiliência da grande comunidade, que somos todos nós, né? Estamos juntos nessa. Então, mais uma vez, agradeço a vocês, participem aí, vamos continuar nessa interação, porque eu estou vendo que está sendo muito boa. Então, um abraço e até a próxima quinta, 8 da noite.